Os fins dos tempos, também conhecidos como o Apocalipse ou o Armagedon, são temas que têm fascinado a humanidade ao longo dos séculos. As Escrituras Sagradas, em particular a Bíblia, contém profecias e ensinamentos sobre eventos que supostamente ocorrerão no final dos tempos, incluindo o aparecimento do Anticristo e a segunda vinda de Jesus Cristo. Neste discurso, exploraremos esses conceitos, suas origens e significados, bem como o impacto que tem sobre a fé e a vida dos cristãos. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. A escatologia é a área da teologia que estuda os eventos finais da história e a consumação de todas as coisas. Na fé cristã, a escatologia é um campo importante, pois lida com a crença na promessa da segunda vinda de Cristo e na realização final do reino de Deus. É nesse contexto que o Anticristo desempenha um papel significativo. Vamos explorar esses conceitos separadamente. A figura do Anticristo tem raízes na Bíblia, e especificamente nos escritos do apóstolo João. No livro de 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 22, encontramos as primeiras referências ao Anticristo. Filhinhos, esta é a última hora, e, conforme ouvistes que vem o Anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Essas passagens sugerem que o Anticristo não é uma única figura, mas uma categoria que inclui todos aqueles que negam a divindade de Jesus e se opõem ao cristianismo. Outra referência importante ao Anticristo é encontrada no livro do Apocalipse, atribuído a João. O Apocalipse é uma obra cheia de simbolismo e visões apocalípticas que descrevem eventos futuros. No capítulo 13, João descreve uma besta que emerge do mar e outra besta que sobe da terra. A primeira besta é frequentemente identificada como o Anticristo ou a figura do mal que se opõe a Deus e à Igreja. Esta besta é descrita como tendo grande autoridade e causando muitos a adorá-la. Essas descrições apocalípticas muitas vezes levaram à interpretação de que o Anticristo será uma figura poderosa e carismática que surgirá no final dos tempos para enganar a humanidade e liderá-la longe de Deus. Ao longo da história, a imagem do Anticristo adquiriu várias características e simbolismos. Alguns dos traços tradicionais associados ao Anticristo incluem engano e falsas promessas. O Anticristo é frequentemente retratado como um mestre do engano, capaz de seduzir as pessoas com falsas promessas de paz e prosperidade. Perseguição dos cristãos. Muitas interpretações apocalípticas afirmam que o Anticristo perseguirá os seguidores de Jesus e tentará destruir a fé cristã. Liderança global. O Anticristo é frequentemente visto como uma figura de liderança global, que unirá o mundo sob seu governo e autoridade. Símbolos e números. O número 666 é associado ao Anticristo, com base na passagem do Apocalipse que descreve a marca da besta. Esse número é frequentemente usado como um símbolo de maldade. A interpretação do Anticristo varia significativamente entre diferentes tradições cristãs e estudiosos. As três principais abordagens são: abordagem historicista. A abordagem historicista vê o Anticristo como uma figura que se manifesta ao longo da história, em diferentes formas e épocas. Isso pode incluir líderes políticos, imperadores ou até mesmo movimentos ideológicos. Nessa perspectiva, o Anticristo não é uma figura única, mas uma representação do mal em várias épocas. Abordagem preterista. O preterismo argumenta que muitas das profecias apocalípticas, incluindo as relacionadas ao Anticristo, já foram cumpridas em eventos históricos, como a destruição do templo em Jerusalém em 70 d.C. Essa visão minimiza a expectativa de um Anticristo futuro. Abordagem futurista. A abordagem futurista defende que o Anticristo é uma figura ainda por vir e que as profecias apocalípticas, incluindo a segunda vinda de Cristo, ocorrerão em algum momento do futuro. Essa visão é comum entre muitos cristãos evangélicos e fundamentalistas. Enquanto o Anticristo representa a figura do mal nas profecias apocalípticas, a segunda vinda de Jesus é a grande esperança e promessa da fé cristã. O retorno de Cristo é um evento amplamente aguardado que marca o cumprimento das promessas de Deus e o estabelecimento do seu reino eterno. A crença na segunda vinda de Jesus tem raízes nas próprias palavras de Cristo. Nos Evangelhos, Jesus fala repetidamente sobre o seu retorno. Por exemplo, em Mateus 24 e 30 a 31, ele diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A segunda vinda de Jesus tem vários propósitos importantes na teologia cristã. Julgamento e justiça. O retorno de Cristo é associado ao julgamento final, no qual todas as pessoas prestarão contas perante Deus.
Os justos serão recompensados, e os ímpios enfrentarão a condenação. Restauração e redenção. A segunda vinda também marca a restauração da criação e a redenção da humanidade. O mal e o sofrimento serão finalmente derrotados, e a criação será renovada. Cumprimento das promessas. A vinda de Jesus cumpre as promessas de Deus feitas ao seu povo ao longo das Escrituras. Ela representa a consumação do plano divino de salvação. A crença na segunda vinda de Jesus também traz consigo um apelo à preparação e vigilância. Jesus enfatizou a importância de estar pronto para sua vinda, como podemos ver em Mateus 24 e 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Essa ênfase na vigilância espiritual é um lembrete constante para os cristãos de viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus e permanecerem fiéis, independentemente das circunstâncias. Uma das conexões mais significativas entre o Anticristo e a segunda vinda de Jesus é a ideia de que o Anticristo é um precursor ou sinal do fim dos tempos. De acordo com várias interpretações apocalípticas, o Anticristo surgirá antes da segunda vinda de Cristo e desempenhará um papel importante no desencadeamento de eventos finais. De acordo com muitas interpretações, o Anticristo desempenhará um papel crucial na construção de um governo global que se opõe a Deus. Ele será um líder carismático que unirá o mundo sob sua autoridade, promovendo uma falsa paz e segurança. No entanto, seu governo será marcado pelo engano, perseguição dos cristãos e o estabelecimento de um sistema de adoração que contradiz a verdadeira fé em Deus. A figura do Anticristo é frequentemente associada a eventos apocalípticos, como a Grande Tribulação, um período de intensa perseguição e sofrimento que precederá a segunda vinda de Cristo. Isso é descrito em detalhes no livro do Apocalipse e em outros textos proféticos. Como mencionado anteriormente, as interpretações do Anticristo variam significativamente entre os cristãos e os estudiosos. Algumas das visões mais comuns incluem: identificação do Anticristo. Algumas interpretações tentam identificar figuras históricas como o Anticristo. Por exemplo, na história, líderes como Nero, Napoleão e Hitler foram identificados como candidatos a serem o Anticristo por diferentes grupos. No entanto, essas identificações são controversas e sujeitas a debates. Abordagem simbólica. Algumas interpretações veem o Anticristo de forma simbólica, como representando princípios espirituais do mal que operam ao longo da história. Nesse caso, o Anticristo não é necessariamente uma figura única, mas uma personificação do mal que se opõe a Deus. Abordagem futurista. Para muitos cristãos, a visão futurista é predominante. Isso implica que o Anticristo será uma figura real que surgirá no futuro, desempenhando um papel significativo nos eventos finais. Essa visão é comum em muitas correntes do cristianismo evangélico. A crença no Anticristo é mais do que uma mera especulação sobre o futuro. Para os cristãos, a figura do Anticristo tem implicações importantes para a fé e a vida cotidiana. A expectativa do Anticristo serve como um alerta para os cristãos permanecerem vigilantes e discernirem as influências e sistemas que se opõem à fé. Isso envolve a capacidade de reconhecer falsos ensinamentos e permanecer fiel à verdade de Cristo. A crença no Anticristo também enfatiza a importância da preparação espiritualismo. Os cristãos são chamados a fortalecer sua fé, buscar a santidade e estar prontos para enfrentar a adversidade. A preparação espiritual é fundamental para resistir ao engano do Anticristo. Apesar da ameaça representada pelo Anticristo, os cristãos mantêm a confiança na vitória final de Cristo. A figura do Anticristo é apenas um elemento passageiro na história da redenção de Deus. A segunda vinda de Cristo trará a consumação do plano divino e a derrota definitiva do mal. É importante notar que as interpretações sobre o Anticristo variam e são frequentemente baseadas em tradições teológicas e hermenêuticas específicas. A compreensão do Anticristo pode ser influenciada por fatores culturais, históricos e religiosos. Portanto, é fundamental abordar esse tema com humildade e uma mente aberta, reconhecendo que as interpretações podem diferir e evoluir ao longo do tempo. O estudo do Anticristo e da segunda vinda de Jesus é parte de uma compreensão mais ampla do Apocalipse e das profecias bíblicas. O Apocalipse é um livro complexo e simbólico que descreve a batalha final entre o bem e o mal, a consumação do reino de Deus e a renovação da criação. A mensagem do Apocalipse não é apenas sobre o julgamento e a destruição, mas também sobre a esperança, a restauração e a vitória final de Cristo. Ele oferece conforto aos que sofrem e promete um futuro de paz, justiça e comunhão com Deus. O ensinamento sobre o Anticristo e a segunda vinda de Jesus tem um impacto profundo na vida cristã. Ele influencia a forma como os crentes entendem o mundo ao seu redor, como se relacionam com a sociedade e como vivem suas vidas diárias. A promessa da segunda vinda de Jesus oferece esperança e consolo aos cristãos, especialmente em momentos de sofrimento e perseguição.
Saber que Cristo voltará e que a justiça finalmente prevalecerá é uma fonte de encorajamento. A crença na segunda vinda de Jesus também implica uma responsabilidade ética. Os cristãos são chamados a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, buscando a justiça, a compaixão e o amor ao próximo. Eles são chamados a ser sal e luz no mundo, refletindo os valores do Evangelho. A expectativa da segunda vinda de Jesus também implica a necessidade de uma preparação contínua. Os crentes são incentivados a cultivar um relacionamento íntimo com Deus, a crescer em santidade e a estar prontos para prestar contas de suas vidas. Em resumo, os fins dos tempos, o anticristo e a segunda vinda de Jesus são temas fundamentais na escatologia cristã. Eles envolvem profecias, interpretações variadas e crenças que impactam a fé e a vida dos cristãos. Enquanto o anticristo representa a figura do mal e da oposição a Deus, a segunda vinda de Jesus é a promessa de esperança, justiça e vitória final. Independentemente das diferentes interpretações e abordagens, a fé na consumação do plano divino e no triunfo de Cristo é o alicerce que sustenta a esperança e a confiança dos crentes enquanto aguardam o cumprimento das promessas divinas no fim dos tempos.